Hello guys, sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto. Aqui é o Prof. Albino e hoje nós teremos o prazer de estar a resolver aqui o exame de admissão de Matemática 2 da Universidade de Eduardo Mondlane, ano de 2024, né? Ano 2024. Bom, podemos partir para a questão número 1, né? Lembrando que aqui é o Prof. Albino, o Prof. de Matemática, Física e Química. Então, vamos resolver esta brincadeirinha. Onde dizem a questão número 1, né? Posso usar o lápis, a brochura é da Carla, acredito que ela está aqui. Se eu andar a marcar, vai me bater. Ok. Por definição, o módulo de x é igual a... módulo de x é que será igual. Por definição, não. Será x se x for maior que 0 menos x se x for menor ou igual a 0. Então a opção correta é a opção C, né? Menos x para x maior que 0. Não sai. Então a opção correta ficávamos com a opção C, né? Então o módulo de um número é o que? Sempre positivo? Não. Pode ser negativo? Não. É igual a n esse número? Não. Não pode ser 0? Não. Sempre positivo é igual a 0, então isso está correto. Carla, então, resolveu bem este exame aqui, né? Se você estiver aí, Carla, escreva nos comentários. Diga, professor Albino, resolvi bem. Então, 3. A diferença entre dois números reais, sendo um deles 3, é 5. Então, traduzindo a expressão matematicamente, tem-se... nós sabemos que a distância... está a desfocar. Nós sabemos que a distância é igual ao módulo de um determinado x0 menos um x final, né? Eles dizem que a diferença entre dois números reais, sendo um deles o 3, significa que aqui um dos números é x que não conhecemos, o outro é 3. Vamos colocar aqui. Dizem que a distância entre eles é 5. Então, vou só colocar assim, 5. A representação simbólica ou matemática é x menos 3, que é igual a 5. Então, isto está bem representado na opção C do nosso exame. Número 1, de cá vamos com a opção C. Então, agora podemos passar para o número 2. Para o número 2, e número 3, desculpem. Onde dizem que a solução da inequação temos 2 menos x menor ou igual a 7. Temos módulo de 2 menos x, que é menor ou igual a 7, a que será igual. Então, terei 2 menos x, que é menor ou igual a 7. Como é menor ou igual, vou colocar i, o quê? E o quê? Está a desfocar muito, eu não estou a gostar, ok? E o quê? O 2 menos x, troco esse sinal aqui, troco o sinal deste aqui. Então, teria maior ou igual, depois teria menos 7. Então, aqui teria menos x, que é menor ou igual ao quê? A 7. Esse 2 passa para lá, fica negativo. E o quê? Aqui teria o menos x, que é maior ou igual a menos 7. Esse 2 passa para lá, fica negativo. Então, teria que menos x é menor ou igual ao que a diferença entre esses dois, que vai dar 5, e aqui teria menos x maior ou igual a diferença entre esses dois, que é menos 7 menos 2, que vai dar menos 9. Consegues perceber que o coeficiente em x é negativo? Isso não pode acontecer, então multiplicamos toda a equação por menos 1, né? O que acontece também aqui, menos 1 vezes menos x, terei x, menos 1 vezes esse sinal vai mudar, menos 1 vezes 5, terei menos 5, e o que? Menos 1 vezes menos x, darei x, menos 1 vezes esse sinal vai mudar, menos 1 vezes menos 9 vai dar 9. Então a solução é a interseção, porque é o i, né? Então podemos fazer algo mais ou menos assim, onde teremos aqui o menos 5 e aqui teremos o 9, né? Menos 5, então vou fazer algo mais ou menos assim. Então, menos 5, valores maiores ou iguais. Então, como aqui é maior ou igual, significa que o intervalo é fechado, né? Valores maiores ou iguais significa que estão à direita. Então, farei isto e vou caminhando, né? Depois apanho o quê? Um 9. 9, como é maior ou igual, então
Voltar para a bolinha que representa o intervalo fechado. Dizem que x é menor, valores menores estão à esquerda, então teríamos isto aqui. Então, onde é que é a interseção? Consigo ver que é de menos 5 até 9. Então, seria intervalo fechado de menos 5 até não fechado também. Até não fechado, que pode ser representado da seguinte forma. Eu mesmo que dizer que é um x que está entre o que? Menos 5 e 9. Então, isto está representado em que alternativa? Houve uma falha, aqui tinha que ser menos 5, mas ficamos mesmo com a opção aí. Tinha que ser menos 5. Houve uma falha por parte do examinador. Parte do examinador não é prof, não, né? Então, dizem que o gráfico abaixo está representada a função y igual a g de x. O gráfico que representa y igual ao módulo de g de x, né? O gráfico é este. Uma vez que aplicar um módulo sobre toda a função, significa que toda essa região de baixo terá de ser rebatida para cima. Vai estar algo mais ou menos assim. O que vocês veem aí, não sei se conseguem ver com lápis, mas aqui temos menos 1, aqui temos 2. Vamos lá procurar o tal gráfico. Tal gráfico, aqui temos menos 1, aqui temos 2. Então, esse gráfico aqui, a parte que estava embaixo foi rebatida para cima, porque aplicamos o módulo sobre a função. Então, a opção correta é exatamente a opção C, né? Então, depois temos a questão 6, onde dizem combinação de 2 tomados a 5 é igual... isso estava simples, querido. Então, será uma combinação de 2 tomados a 5. Então, sabemos que isso vai dar n fatorial, o n que é o 5, sempre que é o maior valor. 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial vezes o 2 fatorial. Então, isto terá de ser igual. Então, isto terá de ser igual a quê? A 5 fatorial sobre a diferença entre os 2, que é 3 fatorial. O 2 fatorial é o próprio 2, né? Então, vou decrescer o 5 até o 3, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes o 2. 3 e 3. Este e este praticamente ficaria com 5 vezes 2, que é da divisão desses dois aqui, que vai dar 10. Então, isto está bem representado na alternativa A. E a Carlinha já marcou aqui, né? Então, isso aí de vir encarregar telefone na tua casa. Já chai ali. Então, número 7. Podemos matar o número 7. Não sei se é a cor que tá off ou que é. Isso aqui está desfocando maninho, né? Então, número 7. Quer arranjo de 2 tomados a 5. Arranjo de 2 tomados a 5. Eles colocaram assim. Então, eu mesmo quer dizer que é 5 fatorial sobre o que é 5 menos 2 fatorial, que será igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial. Decresceu 5 até o 3. Então, terias 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 3 fatorial, corta. Então, 5 vezes 4, 20. Está bem representado na alternativa B. Marcamos. Então, permutação de 5. Permutação de 5. Esse exame. Aí que será igual a permutação de 5. Sabe-se que quando tu tens permutação de um determinado n, isto será n fatorial. Então, a permutação de 5 será o próprio 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1. Mantém-se o 120. Mantém-se o 120. Então, está aqui. A Carlinha também marcou. Então, tá a estudar, Carlinha, né? Depois dizem que entre um grupo de 2 alunos, o professor deve escolher 3 para representar a turma. De quantas formas diferentes poderá ser feita a escolha? Então, estamos a dizer que num grupo de 2 alunos, o professor quer escolher 3 representantes. Ok, podemos dizer 1, 2, 3, né? Chamamos este de pessoa 1, este de pessoa 2, este de pessoa 3. Então, a pessoa 1 podemos dizer que é chefe de turma. A pessoa 2 podemos dizer que é subchefe.
A pessoa 3 podemos dizer que é chefe de higiene. Ok, vamos lá mudar a posição. Isso. 1, 2, 3. O que vai acontecer? Vamos colocar a pessoa 1, aqui a pessoa 2, aqui a pessoa 3. Vamos lá mudar os cargos. Se eu digo que a pessoa 1 é o chefe de higiene, depois digo que a pessoa 2 é o chefe de turma, depois digo que a pessoa 3 é o subchefe, será que isto é igual? Dizer que a pessoa 1 é um chefe de turma é o mesmo que dizer que a pessoa 1 é um chefe de higiene? Será que esses dois cargos são iguais? Não, não são iguais, são diferentes. Será que um chefe de... um subchefe é o mesmo que dizer que um subchefe é igual a um chefe de turno? Não, é diferente. Então eu consigo perceber que aqui nestes casos a ordem interessa. Então se a ordem interessa significa que vamos usar o arranjo de 12 tomados a 3. Então, Carlinha, você escreveu combinação, tá errado. A ordem interessa. Então, deve ser aqui. B. Opção B. Já estou a marcar, mesmo que é a tua brochura. De quantas maneiras se pode sentar uma família de 4 membros numa mesa de 4 lugares? Aqui tem uma vídeo de análise combinatória onde eu mato isto aqui. Estamos a dizer que temos uma família de 4 membros, né? De 4 membros. Uma família de 4 membros. Querem sentar numa mesa de 4 lugares. Então, a quarta pessoa pode vir aqui. Quando a quarta pessoa vem aqui, ficam quantas possibilidades? Ou ficam quantas 3? Cadê as 3? Quando a pessoa vem aqui, depois ficamos com essas possibilidades. Então, é só multiplicar tudo isto, né? Vai dar 12, 24. 24. Deixa eu te explicar. Sempre que o número de possibilidades for igual ao número de elementos, nós temos 4 elementos na família e as possibilidades que nós temos é de 4 cadeiras. Quando o número de possibilidades é igual ao número de elementos, significa que isto vai ser permutação do número de possibilidades que tu tens, que é 4. Então seria 4 fatorial que vai dar 24, que é basicamente o que nós fizemos aqui. Quem não curtiu a aula de análise combinatória, eu não sei se vou conseguir afixar aqui, mas caso eu não afixe, procura nas playlists do canal. Tem uma aula super top de análise combinatória onde eu explico o passo a passo desses problemas aqui, né? Então, depois, aqui vem 24, Carlinha. No. It's not correct. You failed here. So, now we can solve number 11. Dizem de quantas maneiras? No. 11 é a probabilidade de sair um número primo no lançamento de um dado é... Então, nós sabemos que um dado é uma coisa mais ou menos assim. É uma coisa mais ou menos assim. E um dado tem quantos lados? Tem quantas vistas? Tem essa vista. Tem essa daqui de cima, tem essa daqui, tem essa daqui e tem essa daqui. E depois no fim tem essa de baixo, ou seja, um dado tem 6 vistas, né? Então significa que o espaço amostral é igual ao que? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O espaço amostral, né? Dizem qual é a probabilidade de sair um número primo no lançamento de um dado, né? Então, nós sabemos que a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis sempre é igual ao espaço amostral. Então, o espaço amostral é 6. Então, teríamos 6 aqui embaixo. Casos favoráveis, então, qual é a probabilidade de sair um número primo aqui? O número primo é aquele que é divisível por 2 e por... É aquele que é divisível por 1 e por si mesmo só. E aqui o 2 é divisível por si e também o 2 é divisível só por 1. Então significa que 2 é um número primo. Na verdade é o único número primo par. É o único número par primo, né? Assim posso dizer. O 3 é divisível por si mesmo e por 1 significa que é primo. O 4 é divisível por si. Não é primo. O 5 é divisível por si e por 1.
é prima. Então, significa que temos 1, 2, 3 números, né? Temos 3 números. Então, os casos favoráveis aqui seriam 3, né? Simplificando, isto aqui daria a 1 por 3. Tenho 1 e aqui por 3 fico com 2. Que é exatamente 0,5, que em percentagem era só multiplicar por 100, daria 50%, né? Daria 50%. Então, é o que está representado na alternativa B do nosso exame, que é 1 sobre 2, né? Então, depois aqui nós temos o seguinte. A tabela mostra a frequência das notas positivas numa prova de matemática de uma turma. Os testes com nota positiva foram guardados numa gaveta. O professor tirou ao acaso uma prova. A probabilidade de que a nota seja superior a 13 é... Então, sabe-se que a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, nós temos a nossa tabela, que é exatamente esta aqui. Então, o número de casos possíveis aqui, o número de casos possíveis geralmente é a nossa expansão amostral, que seria o somatório de todas as frequências, que na verdade equivale ao número de alunos. Aqui estão a dizer que 8 alunos tiraram 10, 3 alunos tiraram 12, assim sucessivamente. Então, o número de casos possíveis é o espaço amostral, que é a soma desses todos. Então, teríamos 3 mais... teríamos 8 mais 3, que vai resultar em 11, mais 4, 15, 17, 18. Então, o número de casos favoráveis é 18. Eles dizem que qual é a probabilidade da nota ser superior a 13. Então, só mexeríamos esse trouxa aqui onde tem 14 valores e 15 valores. Então, aqui são quantos que tiraram? São 2, 3, né? São 3 pessoas. Então, o número de casos favoráveis é 3. Então, simplificando aqui por 3 teria 1 e simplificando aqui por 3 teria 6, né? Então, isso é exatamente será que ele vê folhas suficientes para gravar aqui? Nem eu sei. Então, é o que está representado na alternativa A do nosso exame. Muito bom. Muito bom, está representado na alternativa A do nosso exame. E depois dizem que o termo geral da sucessão, neste caso que é esta, qual é? Vamos testar com esta aqui, com a A. O que nós vamos fazer aqui? Vamos começar com o primeiro termo, né? Aqui teríamos A, no lugar de N, substitua por 1. 2 vezes 1 vai dar 2, menos 1, 1 sobre 1 ao quadrado, vai ficar 2. E aqui temos 3, então significa que não sai. Não, aqui ficaria 1, mas aqui começamos com 3, não sai. Então aqui vamos lá começar com 1, estamos a descartar primeiro. 2 vezes 1 vai dar 2, né? Mais 1, 3, ok? Aqui teríamos 1 mais 1 que vai dar 2 elevado a 2 que vai dar 4. Então teríamos 3 sobre 4. E nós começamos com 3 no primeiro termo, né? 3 sobre 4, então vamos fugir. Então podemos pegar este aqui, em que vamos começar. Aqui já teremos 1 ao quadrado. Aqui embaixo teremos 1. Ok. Coloco 1 aqui, fica 3 sobre 1 ao quadrado, 3. Ok? Teria 3 sobre 1, que vai dar 3. Ok? Vamos começar com 2 agora. 2 teria 4 sobre 4, que vai dar 1, não sai. Então, vamos lá que teria colocar 1 mais 1, 2 sobre 1, que vai dar, não sai. Então, aqui teríamos começar com 1, 2 vezes 1 mais 1, 3 sobre 1 ao quadrado, que vai dar 3. Com 2 agora, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5 sobre 2 elevado ao 4, 4 é o que está aqui. Então, 3 agora, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7 sobre 2 elevado a isso. Aqui é 3, né? 9. Então, a sequência que sai é esta, né? A sequência que sai podes fazer para os outros termos, né? Então, esta é que sai, tá correto? Então, depois, eles dizem o seguinte, para a próxima questão. A opção correta aqui é a opção E. Aqui eles dizem, dada a sucessão UDN igual a 2n sobre 3n mais 5, responda as questões de 14 a 18. A ordem do termo 21 sobre 34
Então, eles querem saber a ordem do termo 21 sobre 34, né? A sucessão que deram-nos é essa. Dizem que o de n é igual a 2n sobre aqui o 3n mais exatamente o 5, né? Eles querem a ordem do termo 21 sobre 4. Significa que no lugar de n vou colocar 21 sobre 4. Então, teria 21 sobre 34, desculpa, que será igual a 2n sobre aqui o 3n mais o 5, né? Então, fazendo meios extremos, teria a 21 vezes 3, que dará 63n, a 21 vezes 5, mais o que? 5 vezes isso aqui vai dar 5, 10, 105, que será igual a 2 vezes 4, 8n, 8n, 2 vezes 3 vai dar 6. 68n, vai ficar algo mais ou menos assim, né? 68n, então teria 68n, que seria igual a menos o que? Leva este aqui passa para lá, né? Vai ficar 63n, que seria igual a 105. Então, aqui teria praticamente 5n, a diferença disto. Aqui teríamos 105, né? Então, n seria igual a 105 sobre o 5. Eu não sei quanto é que é 105 sobre 5, mas se você tem um número dividido por 5, faça o dobro. O dobro de isto aqui seria 210. É 210, né? Depois vem para uma casa decimal. Logo é 21. Acho que não entenderam essa dica aqui. É 21, então estar bem representado na alternativa de todo o número quando é dividido por 5. Se você não sabe qual é o seu valor, faça o dobro deste que está aqui em cima. O dobro deste aqui de 105 é 210. Depois coloca uma casa decimal, uma vírgula. Então, você tem que isso é igual a 21. Por exemplo, eu não sabia quanto é que vale 105 sobre 21, mas eu usei esse truque para me safar, né? Usei esse truque para me safar. Então, depois eles dizem que a sucessão é ilimitada no intervalo de... Então, eles querem saber onde é que a sucessão é ilimitada. O que que você deve saber? É que se eu tenho o primeiro termo maior que o limite, eu teria o quê? O K, que estará entre o AN, que é a minha sucessão, entre o primeiro termo, né? Mas se o A1 for menor que K, significa que eu terei A1 que é menor que o que? AN, e aqui é menor que o limite K, né? Então, pegamos a nossa sucessão, que é esta. Podemos calcular o A1. O A1 será igual a 2 vezes 1 sobre aqui o 3 vezes 1 mais 5. Então, isso ficará 2 sobre 8, que simplificando eu terei 1 sobre 4, né? 1 sobre 4, então podemos calcular o K. O K, na verdade, é o limite desta sucessão. Para calcular o limite dessa sucessão, é só pegar estes aqui, de maior grau. Então, isso será igual a 2n sobre o 3n. Simplificar n com n, então é 2 sobre 3. Então, tens o 2 sobre 3, que é igual ao teu K, e esse é igual ao primeiro termo, né? Então, entre 2 sobre 3 acho que é 0,666 por aí, né? Isso aqui é 0,25, né? E 0,66 é maior que 0,25. Então, percebo que o quê? Que o K é maior que o primeiro termo. Então, teria o quê? Qual seria a expressão? Aqui tem que ser assim, né? Seria o primeiro termo, que é 1 sobre 4. Depois faria isto, a n, e depois ia colocar o limite de K. Limite K que deu 2 sobre 3. Na verdade, deu o limite quando n tende a infinito. Então, a expressão é esta. Ela é limitada neste intervalo aqui, né? Então, é o que está representado na alternativa C. Então, a Carlinha acertou mais uma vez. Um beijinho na testa. A sucessão é monótona crescente.
Monótona crescente. Será que a sucessão é monótona crescente? Vamos lá perceber isto. Consigo ver que no numerador os números crescem sem parar, no denominador crescem sem parar. Então, logo é monótona crescente. Então, matamos o gajo. Depois dizem que o enésimo termo da sucessão é. Então, o enésimo termo, na verdade, é para calcularmos o AN mais 1, que será igual a esta expressão aqui, 2. No lugar de N, coloca N mais 1. No lugar de N, então, teríamos N mais 1. N mais 1 sobre aqui, 3N, 3. No lugar de N, coloca N mais 1. Teríamos N mais 1, que representa o enésimo termo, mais o 5, né? Que estava aqui. Então, isto terá de ser igual a 2 vezes N, que é 2N, 2 vezes 1, mais 2 sobre o que? 3 vezes N, 3N, 3 vezes 1, mais 3, mais 5. Então, isto será igual a 2N, mais 2 sobre o 3N, mais exatamente o 8. Então, morreu aqui essa questão. Então, tem que morrer dessa questão. Isso está representado na opção D do nosso exame, né? Então, depois eles querem o limite de UDN da nossa sucessão. Nós já havíamos calculado o limite disso quando queríamos ver se era limitado ou não. E dissemos que era 2 sobre 3, né? 2 sobre 3. Então, é exatamente isto. 2 sobre 3. Então, depois temos o número 19, onde dizem que a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão aritmética é 255. Estamos a dizer progressão aritmética, né? É número 18. A soma dos primeiros 10 termos é 255, né? Sabendo que o segundo termo é 8, estamos a dizer que o segundo termo é igual a 8. E a razão e o primeiro termo são, queremos a razão, o primeiro termo e a razão, né? Nós sabemos que a fórmula da soma de n termos numa PA é esta. A soma de n será igual ao primeiro termo mais o último, vezes n sobre o 2. Então, como queremos aqui a soma de 10 termos, teríamos S de 10 que é igual ao primeiro termo mais o AN, será o A10, vezes o que é o N é 10 sobre 2. Então, o que será o A10? O A10, na verdade, numa progressão aritmética sempre será igual ao primeiro termo mais o que é a diferença desses, que vai dar 9 razão. Então, podemos substituir por esta expressão. Então, S10 sabemos que é 255, podemos muito bem colocar aqui, que será igual ao que estes aqui podemos simplificar ao A1 mais o que é o A10, A10 que dissemos que é o primeiro termo, mais 9 vezes a razão. Aqui vezes o que? O 5, né? Porque a divisão disto vai dar 5, né? Então, este 5 está a multiplicar, passa para lá dividir. Então, teremos 255 dividido por 5, que é igual ao isto mais isto vai dar 2A1 mais 9 vezes a razão. Mais 9 vezes a razão. Então, 155 por 5. Não sei, é o mesmo truque. Faça o dobro disto aqui. Então, isto aqui fazendo dobro daria 410. Dobro de 255, né? Não. Daria 510. 510, então. Como está dividido por 5, coloca uma vírgula aqui. Então, é 51. Então, diga aqui 51. 51 é igual ao que? A 2A1 mais 9 vezes a razão. Então, achamos a primeira equação, podemos guardá-la aqui, né? Então, o que seria o A2? O A2, na verdade, sempre será o primeiro termo, mais o que a diferença entre esses dois vai dar 1 vezes a razão. Então, podemos muito bem organizar isso aqui, isto aqui, e resolver este sistema aqui. Então, teríamos 2A1 mais 9 vezes a razão, que é igual a 51, né? E aqui embaixo teríamos A1 mais a razão, que é igual
Ao A2 serão que é 8, né? Que era 8. Então, podemos curtir esse sistema aqui. Posso multiplicar muito bem por menos 2 aqui. Então, aqui teria 2A1 mais 9 vezes a razão, 51. Menos 2 vezes A1, ficarei com menos 2A1. A ideia era para depois eliminar isso ao somar, porque vamos somar daqui a nada, né? Isto vezes isto vai ficar menos razão, que será igual a menos 8. Então, ao somar isto aqui, praticamente isto anula-se. Isto aqui vai dar 8, que será igual a 50. Isso aqui é menos 8, ficou menos 8, né? Então, tiro 1, depois tiro 1, depois de ter tirado 1, fico com 7. Então, ao tirar 7, fico com 43. Fico com 43, então a razão seria 53 sobre 8, né? Então, aqui teríamos 43 dividido por 8. É a razão, né? Se eu tenho a razão, posso achar o primeiro termo, né? Mas vamos lá ver as opções. Na verdade, não tem opções. Não tem opções. Não tem opções porque 43 não podemos dividir por 8. Não tem opções. Não tem opções, então podemos colocar como ponto de interrogação. Não tem opções, mas a lógica da resolução é a mesma. Este exercício depois parece que não é novo. Foi repetido no exame de matemática 1 2023, né? Penso que seja isto. E também tivemos o mesmo problema. Não sei se falhei. Se falhei, tens uma outra ótica. Faça, né? Então, número 20, comenta aí nos comentários. Numa progressão geométrica, o quarto termo é menos 24, o sétimo é menos 192. Estamos a dizer que estamos perante uma determinada PG em que o quarto termo é igual, ok? A menos 24. A menos 24, o sétimo termo a 7 resulta em menos 192. Então, eles dizem que a razão e o primeiro termo são. Então, vou usar uma fórmula que relaciona o primeiro termo, que relaciona dois termos quaisquer e a razão. Então, seria o que? O A7, que será igual ao A4, vezes a razão elevado à diferença entre esses aqui. Então, no 7 ter o 4, fico com 3, né? 7 menos 4, fico com 3. Então, o A7 eu sei muito bem que vale menos 192 sobre aqui é igual a menos 24 vezes a razão elevado a 3. Então, aqui teria menos 192 dividido por menos 24. Isso será igual a razão elevado a 3, né? Então, quanto equivale ao 192 dividido por 24? Isto aqui eu percebo que vale 8, né? Os sinais vai dar positivo, né? Isto vai valer 8, então teremos aqui a razão elevada a 3. Então, 8 nós bem sabemos que isto vai ficar igual a raiz cúbica de 8 e a razão será igual a 2. A razão aqui será igual a 2. Então, tenho a razão que é igual a 2. Existe aquela fórmula que diz que A4 será igual ao primeiro termo vezes o que? A razão elevado ao que? A diferença entre eles vai dar 3. 4 é isso aqui, né? A4 sabemos que é menos 24. Será igual ao primeiro termo vezes a razão que é 2 elevado a 3. Então, 3 menos 24, que é igual ao primeiro termo vezes aqui 8, né? Então, 24 sobre 8 vai dar menos 3, que é igual ao primeiro termo, né? A razão é 2, o primeiro termo é menos 3. A razão é 2, o primeiro termo é menos 3. Então, rebentamos o gajo, né? A soma dos termos da sucessão. A soma dos termos da sucessão. Neste caso, essa sucessão aqui.
Então, primeiro teremos que determinar se é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Eu consigo perceber que ao levar este 1 sobre 3 dividido por 2 sobre 3, eu terei uma razão de 1 sobre 2. Quando levo 1 sobre 6 e divido por 1 sobre 3, terei razão de 1 sobre 2. 1 sobre 12 dividido por 1 sobre 6, a razão vai ser 1 sobre 2. Então, eu consigo perceber que aqui a razão entre a divisão do termo anterior e o termo antecedente é sempre a mesma. Então, se é sempre a mesma, significa que nós estamos perante a uma progressão geométrica. Estamos perante uma progressão geométrica. O prof deve parar um pouquinho para levar folhas. Minha resma está a acabar. Minha resma está a acabar de folhas. Quem quer abençoar o prof com folhas, epa, pode abençoar. Estou a gastar muito dinheiro para comprar folhas. Eu já bati mais de uma resma em menos de um mês. Mas ok. Quem quiser me abençoar, pode me abençoar no final. Então, mas isto não é importante agora. Então, nós percebemos que isso é uma PG, né? Então, de razão, sabe-se que a razão é 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Então, tu podes fazer isto, vais perceber que a razão vai ser 1 sobre 2, né? Vai ser 1 sobre 2. Eles querem a soma dos termos da sucessão, né? Então, teremos que a soma de n terá de ser igual a aqui. O que seria igual? Será igual ao primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a n sobre aqui o que? Aqui não vamos usar esta forma. Consegues perceber que isto continua? Então, se isto continua é uma soma infinita e sempre que a razão estiver, o módulo da razão que for menor que 1, significa que é a soma finita. É soma finita. Então, soma finita será igual ao que? Ao primeiro termo vezes que é 1 menos a razão, né? 1 menos a razão. Esta é a fórmula que vamos empregar aqui. O primeiro termo, sabemos que é 2 sobre 3. Teremos 1 menos o que a razão, que é 1 sobre 2. Então, teríamos aqui o 2 sobre 3. Sobra ainda 2 vezes 1. 2 menos 1 vai ficar 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Mantenho a fração de cima e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui praticamente eu teria 4 sobre 3. 4 sobre 3, o que está bem representado na alternativa D do nosso exame. Então, temos aqui este limite com x tendendo a menos 2, isso. Penso que seja isto. Dizem que o x tende a menos 2, número 22. Temos o limite quando x tende a menos 2 de x ao quadrado mais o 3x, mais o 3x mais aqui o 2 sobre o x menos 4. Então, substituindo aqui pela tendência, nós teríamos 0 sobre 0. É a indeterminação que nós temos. Então, isto aqui só pode ser menos 2 e 1. Menos 2 e 1, os zeros disso aqui. Então, fatorizando, temos que um x é igual a menos 2 ou o outro x é igual a 1, né? Por que eu disse que um dos x é menos 2? Sempre que a tendência, na verdade, este valor da tendência indica um dos zeros dessas equações, tanto a de cima e a de baixo, então fica esperto. Então, passando esse gasto para lá, teríamos x mais 2, que é igual a 0, ou passando isto aqui, teríamos x menos 1. Então, essa é a expressão fatorada, são as expressões fatoradas disto que está aqui em cima. Então, teríamos o limite quando x tende a menos 2, de que essa expressão podemos substituir por a... Espera lá, mas alguma coisa não está correta, né? É x mais 2. Os dois são negativos, porque toda equação é positiva, né? Os dois são negativos, então aqui teremos x mais 1 sobre o quê? Isto aqui vai dar x menos 2 e aqui x mais 2. Então, resolvendo é x ao 4 menos 4, que é igual a 0. Então, x será igual a 4, logo x será igual a mais ou menos raiz quadrada de 4
Logo aqui x será igual a mais ou menos 2, né? Então, fatorizando vai ficar isto. Então, posso muito bem, ok? Está tudo certo. Posso muito bem simplificar estes dois. Então, levo esse menos 2, coloco aqui no lugar de x, teria menos 2 mais 1. E levo menos 2, coloco aqui também, menos 2, menos 2. Então, aqui teria o quê? Teria menos 1 sobre menos 4. Então, a divisão entre isto vai dar 1 sobre 4, né? Porque dois sinais iguais, né? Então, teria 1 sobre 4, que está representado na alternativa B. Então, podemos ir... Bom, então agora podemos passar para a questão 23, né? 23. 23, né? Nós temos o seguinte limite. Temos limite de x menos a raiz de x mais 2. Tudo isso sobre 2x. Quando x tende a mais infinito, né? Esse marcador já não tá bom. Quando x tende a mais infinito, então substituindo aqui, eu posso perceber que isto vai dar infinito sobre infinito. Eu percebo que isto dá infinito sobre infinito, né? Então, como é que eu vou resolver isto? Então, aquele método tradicional de multiplicar pelo par conjugado, não, é muito trabalhoso e poderia nos fazer levar muito tempo. Vou dividir toda a equação por x, todo o meu limite por x, né? Então, teria limite de que? De x menos raiz de x mais 2 sobre aqui o 2x, né? E sobre x, desculpa, sobre o que? Aqui 2x sobre o x. Então, isto será igual. Aqui posso separar isto, dizer que é x sobre x menos aqui, isto aqui, também sobre x. E aqui posso simplificar esses dois senhores aqui, só ficou com 2. Simplifico esses dois senhores aqui. Então, fico com o quê? Com a simplificação deste vai dar 1 menos o quê? Esse x pode entrar aqui dentro. E quando entrar, vai ganhar o quadrado. Então, teria x mais 2 sobre o quê? X ao quadrado, que vai entrar na raiz. Aqui terei o quê? X ao quadrado, né? Sobre o quê? O 2. Então, isto será igual a 1 menos o quê? Simplifico esses dois aqui. Praticamente fico com 1 sobre x. Aqui fico com 1 sobre x. Mais o que? 2 sobre x quadrado. Aqui sobre 2, né? Então, substituindo pela tendência, que é infinito, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, né? Então, praticamente, teria 1 menos 0 sobre 2, que vai dar 1 sobre 2, o que está bem representado na alternativa qual é a alternativa? Alternativa C do nosso exame. Mas é normal, esqueci muita cena por causa de faculdade, não tá fácil. 3x ao quadrado menos 4x, tudo elevado a 2. Então, a derivada disto será igual, acho que esse tem que descer. Depois mantenha essa expressão aqui, menos 4x, e ter uma unidade fica 1 vezes a derivada do que está aqui. Então, isto aqui vai dar 6x menos 4. Então, é a opção B. É a opção B. Opção B. Depois dizem que a função, os extremos da função, neste caso temos a 25, temos a função a é y igual a 1 sobre 3x ao cubo menos o 4x, né? Se queremos os extremos máximos e mínimos, temos que derivar essa função igualar a 0, né? Então, derivando, teríamos 1 vezes 3 sobre 3, x quadrado menos 4, né? Cortamos este e este, ficamos com y' que será igual a x quadrado menos 4, né? Então, igualando a 0, isto aqui, o y'
igualando a zero, teríamos que o x quadrado menos 4 deve ser igual a zero. Então, o x deve ser igual a mais ou menos 2, resolvendo essa equação, né? Deverá ser mais ou menos 2. Então, podemos podemos passar aquela nossa tabelinha. Onde teremos aqui menos 2. E aqui teremos 2. E para mais adiante. Então, teríamos de menos infinito até menos 2. Pessoal, eu não estudo quando pego esses exames. Só pego os exames e começo a resolver. Estou a desafiar. F' de x. Aqui teria o f de x, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Posso tentar esboçar essa função aqui. Vai nos ajudar bastante. Né? Teria menos 2 aqui e aqui 2. De menos infinito até 2 está na região positiva. Então, significa que a minha função está na região positiva, né? Então, aqui de menos 2 até 2 está na região negativa. Então, de 2 até mais infinito está na região positiva. Se a derivada é positiva, significa que a função é crescente. Aqui é decrescente, aqui será crescente. O que é que eles pediram? Pontos máximos. Então, aqui formou-se algo mais ou menos assim, é massa. Então, o ponto 2 é massa. Então, aqui formou-se algo mais ou menos assim. Então, ponto 2, aqui menos 2 é máximo, 2 é mínimo. Né? É só dizer que o menos 2 é máximo, menos 2 é máximo, menos 2 é máximo e o 2 é mínimo. Então, ficamos com essa opção. Então, depois, dizem 26, a função f de x é isso, definida por Ramos, é contínua em, então, calcula os limites laterais, um à direita e um à esquerda. Então, o limite lateral de x tendendo a 1 à direita, de f de x teria de ser igual. 1 à direita é onde... 1 à direita é onde... Ok, vamos pegar esse troço aqui. Terei 1 ao cubo menos 3. É x ao cubo menos 3x, né? Que seria 1 menos 3, que vai dar menos 2, né? Então, aqui vamos igualar esta função aqui, o a, né? Então, teríamos que o a ao quadrado menos 6 deve ser igual a menos 2. Então, o a ao quadrado aqui teria menos 6. Não. Teria o a ao quadrado que será igual a menos 2. Menos 6 passa para lá, fica positivo. A ao quadrado será igual. Outra coisa é cansaço. Eu já estou cansado, querido. Este é o segundo exame a gravar no dia de hoje. Resolvendo isso aqui, a igual a mais ou menos 2, né? A é contínuo é mais ou menos 2. B. Não está fácil. O prof está muito, mas muito cansado. Quando a pessoa está muito cansada, mesmo a ciência que tem, depois começa a cair. Depois dizem que a reta, neste caso, que é esta, menos 5x menos 1, é tangente à curva no ponto dado. F de menos 1 linha é o quê? Então, deram-nos a reta, né? Mas a reta não interessa, queremos a função que é y igual a sendo x ao quadrado menos 3x, né? Dizem que o f de menos 1 é o f' de menos 1 é o quê? Então, teríamos que calcular a derivada deste senhor. Então, ficaria 2x menos o 3. Então, teremos que calcular y' de menos 1, que seria 2 vezes menos 1. Aqui, menos 1. Então, ficaríamos com menos 1, menos 2 e menos 3, que daria menos 5. Então, está onde menos 5? Está representado na linha A. Depois, d de x. Responda as questões 28 a 30. O domínio da função é, então, como é uma expressão algébrica fracionária, então, temos que dizer que o denominador tem que ser diferente de zero.
denominador é 3 menos x, deve ser diferente de 0. Então, praticamente, teremos menos x que é diferente de que de menos 3, multiplicando tudo por menos 1, porque o coeficiente x é negativo, isso não pode acontecer. Teremos que o x deve ser diferente de 3. Então, é o que está representado na alternativa A, C. Não é igual, x deve ser diferente de 3, né? E exame dele não termina. Exame dele não termina. Estava a pensar em gravar outros exames. Não sei se ainda vou conseguir. Talvez hoje à noite. Porque agora já são 17 horas, né? Depois eles dizem que o g de x será igual a 2 se... O quê? O g de x será igual a 2 se... G de x é... Lembrando que a expressão é essa aqui, né? O g de x é igual ao quê? É menos 6 mais x sobre o 3 menos x. Dizem que o g de x será igual a 2 se o quê? Então aqui podemos no lugar de g de x colocar 2, dizer que é menos 6 mais x sobre 3 menos x. Podemos muito bem fazer meios extremos. Então fazendo meios extremos, 2 vezes 3, terei aqui ao 6, 2 vezes menos 6x, terei menos 2x, que será igual a menos 6 mais o x. Então, teria menos 2x, esse vem para aqui, fica menos x, sendo igual a menos 6, este vai para lá, fica mais 6. Então, aqui teria menos 3x, que daria 0. Então, x logo é 0. Se o x é igual a 0. Se o x for igual a 0. Então, depois dizem que a primeira derivada de g de x... A primeira derivada de g de x, neste caso, que é esta expressão, então teríamos que a primeira derivada é o quê? É igual a menos 6 mais o x. Não gostei. O g' de x teria de ser igual a menos 6 mais x, derivado vezes o 3 menos x, sem derivar, menos aqui, o menos 6 mais o x, sem derivar, vezes o 3 menos x, derivado tudo sobre o 3 menos x, ao quadrado, né? Esta é a regra, né? Para a derivada de quociente. Então, a derivada disto já vai dar 1. Aqui teria 3 menos x, menos, aqui teríamos menos 6 mais x. A derivada disso vai dar menos 1, né? Então, praticamente sobre 3 menos x quadrado tudo, né? Então, teria aqui o 3 menos x. Esse menos 1 e esse daqui vai ficar mais. Então, depois teríamos o menos 6 mais x. Esse podemos chamar de asterístico. Depois vamos chamar depois porque não vai mudar. Então, teríamos 3 menos x, menos o 6, mais aqui o x. Então, simplifico esses dois senhores sobre asterístico. Então, teria praticamente este menos este, que vai resultar em menos 3 sobre o denominador, que é 3 menos x, tudo elevado a 2. Está bem representado na opção D do nosso exame. Então, vamos para aqui. Tô cansado, pessoal. Caralho. Acho que volta de 4 horas a gravar sem parar. Primeiro gravei aquele outro de matemática, agora é esse. Depois dizem, com base no gráfico, responda as questões 31 a 34. A função é contínua é o arremba. E descontínua aqui nesse ponto aqui. E aqui onde temos assim tudo. Descontínua com salto da segunda espécie em x igual a 3. Bom, é descontínua,
com saldo de segunda espécie, um dos limites laterais no ponto x igual a 3 for aquilo. Se um dos limites laterais for mais infinito. Então, eu consigo perceber que à esquerda de 3, a função que me guia é esta. E a imagem vai ser próprio 3. À direita de 3, quando vem o 3 à direita, a função que me guia é esta. E a imagem será o próprio 3. Então, não é descontínua, porque aqui os limites laterais não são aquilo ali. Depois dizem descontínuo eliminável em x igual a 3. Sim, porque nós temos que à esquerda tínhamos o 3 e à direita tínhamos também o 3. É descontínuo eliminável quando os limites laterais são iguais, mas são diferentes da função no ponto. Neste caso, a função no ponto aqui não existe, né? Então, nós percebemos que f limite de quê? De x tendendo a 3 à esquerda de f de x é igual a limite de f de x com x tendendo a 3 à direita, mas porém diferente da função no ponto, né? Se isto acontece estamos perante a descontinuidade eliminável, né? Então, depois dizem que a função é monótona decrescente de onde? Onde é que a função é monótona decrescente? É de quê? De onde? De lá, do menos infinito até exatamente no ponto 1. E depois união com quê? Com de 3 até mais infinito, né? Porque conseguem perceber que isso está a decrescer. E daqui até aqui isso também estava a decrescer. Então é a opção C. Pois dizem que é falso dizer que os zeros da função são 0 e 2. Não é falso porque é onde corta no eixo de x, corta no 0 e corta no 2. Não é falso. A função tem assíntota horizontal. A função tem assíntota horizontal. A assíntota horizontal é essa, e por acaso deu 2, né? Esse tracejado que você está a ver aqui é a assíntota horizontal, né? Então, dizem que o limite de f de x com x tendendo ao que? Isso aqui é menos infinito. É igual a mais infinito. Com x tendendo a menos infinito. Então, com x tendendo a menos infinito é lá. Quando eu vou para lá, o que acontece com a função? Ela vai para menos infinito, né? Então, significa que não é mais infinito. Então, está errado. Está errado. Então, a opção C é que está errada, né? Então, vamos marcar a opção C. Em x igual a 3. Em x igual a 3, os limites laterais são iguais. Então, significa que existe o limite da função. O limite da função em x igual a 3 é 3. Então, a opção correta é esta, porque nós já havíamos dito que se os limites laterais são iguais, significa que existe o limite da função naquele ponto, mas não existe a função no ponto. Ciência aqui. Depois temos a questão, esta questão, onde dizem que a figura está representada. Na figura está representada a função y igual a h de x. Responda as questões de 35 a 38, né? As assíntotas são, né? Temos aqui a assíntota vertical, aqui é 1, aqui significa que é 1,5. Então a assíntota horizontal, como nós não temos, não foi representada, temos aqui é 0, né? Então significa que a assíntota vertical é 1,5, vamos procurar, é 1,5 e a assíntota horizontal é 0. Então vamos ficar com a opção C, né? Então o valor de ρ de menos 1, né? Então quando estamos aqui no menos 1, qual é a sua imagem? A sua imagem é 1. Então é a opção B. Então depois é verdade que então limite de x tendendo a 1,5 à direita é mais infinito. Então 1,5 à direita, 1,5 está aqui, vindo à direita. Eu consigo perceber que a função que vai me guiar é essa, e ela vai para o menos infinito, não é verdade? Então, limite de x tendendo a menos infinito é igual a 0. X tendendo a menos infinito é lá. Quando eu vou para lá, a função também vai para onde? Para o menos infinito, sem parar. Então, é falso. Então, depois temos B, limite de f de x com x tendendo a 1,3 à direita é mais infinito.
Eu já não estou a entender isso aqui. Onde é que tem mais, onde é que tem menos? Tá estranho isso. Mas o que você deve saber, querido, é que a esquerda de 1,5 à esquerda, isso vai para mais infinito. Então, eu não sei onde é. Não sei porque não estou a ver bem os sinais, se é mais ou menos aqui. Mas a esquerda é mais infinito. Acho que isso aqui está correto. Pode ser aqui, né? Você pode consultar no teu exame. O problema é que este exame não está bem visível, né? A função tem um ponto de inflexão é a próxima questão. A função tem um ponto de inflexão ponto de inflexão é onde a função deixa de estar com concavidade virada para cima para virar para baixo ou o contrário, né? Então eu percebo que neste ponto aqui, onde x é igual a zero, então tenho o quê? A minha assíntota por aqui. Não é assíntota, é ponto de inflexão, está virada para cima, mas a partir deste ponto começa a virar para baixo, então é x igual a zero. Então depois tem a primitiva disto aqui, neste caso, eles querem a primitiva na verdade é integral, né? 39. A primitiva de y sendo igual a x ao quadrado menos 1 sobre x, a que será igual. Então, praticamente é integral de x ao quadrado menos 1 sobre x. Então, eu posso muito bem separar esses integrais e o toluveli f, x ao quadrado menos aqui o integral de 1 sobre x. Então, integral disto aqui é dizer x elevado a 2 mais uma unidade e repito a mesma cena. Menos integral disso aqui, eu vou ficar com ln do módulo de x pela propriedade, né? Então aqui ficarei com x ao cubo sobre 3 menos ln do módulo de x. Mate o gasto. Então, tá aqui. Opção D. Depois, qual é o valor? Qual é o valor que torna m? Enquanto aqui temos cá o número complexo no número real. Então, no número complexo nós temos a parte real e temos a parte imaginária. Para que seja real, significa que devemos anular a parte imaginária aqui. Vem essa expressão, depois vem i, significa que é parte imaginária. Então, diríamos que a parte imaginária, que é k ao quadrado menos 1, deve ser igual a 0. Logo, k deve ser igual a quadrado deve ser igual a 1. Logo, k deve ser igual a mais ou menos 1. Né? Porque se k assume menos 1, com 1 isto se elimina e só ficamos com a parte real. Então, k deve ser mais ou menos 1. Então, rebentamos. Epa, se você gostou da correção, aquele beijinho e diga aí nos comentários aí. Caso você queira ter aulas conosco, é só dizer 85 79 43. Pode fazer algumas orações, né? Mola para o prof aumentar o número de folhas, porque o estoque está bazar aqui. Então, aquele beijo, abraços e tchau. Até a próxima.